Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre past continuous. Lembra que nós já aprendemos um pouquinho sobre o passado, simple past? Hoje a gente vai aprender sobre um tempo diferente que é o past continuous, mas que vocês também vão ver que é bem próximo do simple past. Vamos lá? Então, antes da gente iniciar com o conteúdo, observem a imagem que está aparecendo aí para vocês. Nós temos um garotinho e nessa imagem está representando duas ações, né? O garotinho está jantando e aí a gente tem uma outra ação ali que é o telefone tocando. As duas ações encontram-se no passado. Então, a frase diz assim: He was eating dinner when the phone rang. Ele estava comendo o jantar quando o telefone tocou. Perceberam essas duas ações aí? Então, nós temos agora duas ações em tempos diferentes, porém ambas aconteceram no passado. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse past continuous, como é que funciona, qual é a estrutura, ok? Então, o que é o past continuous? O past continuous, ou o passado contínuo, também conhecido como past progressive, ou passado progressivo, é um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Ou seja, pessoal, resumindo isso aí, o past continuous são aquelas ações que estavam acontecendo no passado. Então, elas estão no passado, mas elas estavam em progresso em um certo período, ok? Vamos ver um exemplo para ver como é que fica isso aí. Então, o exemplo é Dave, que é o menininho aí da imagem. Dave was eating dinner. Dave was eating dinner. O Dave estava comendo o jantar às 6 horas da noite. Ele estava comendo o jantar. Então, era uma ação que estava em progresso lá no passado, certo? Por quê? Que horas que ele foi jantar? Às 6 horas. Então, às 6 horas ele estava jantando. Essa ação estava em progresso lá no passado. Agora, como é que funciona a estrutura do past continuous? Como vocês sabem, os tempos verbais e a gramática na língua inglesa, ela tem, claro, a sua estrutura certinha a ser seguida. E lembrando, pessoal, que a ordem das palavras nas estruturas da gramática inglesa é muito importante. Então, observem, prestem bastante atenção nos slides que a gente vai ver agora, porque vocês vão aprender a estruturar esse past continuous. Vamos iniciar falando sobre a estrutura geral das frases afirmativas. Então, o past continuous, ele é formado por o sujeito. Logo após o sujeito, você vai usar o passado do verbo to be. Acredito que vocês lembram, né, que o verbo to be é um verbo irregular. E os verbos irregulares, a gente tem que aprender como se fala e como se escreve esses verbos no passado. Então, a gente vai usar aqui o passado do verbo to be, tá? Mais à frente, a gente vai relembrar um pouquinho como funciona. Então, retomando, vamos usar o sujeito, o passado do verbo to be, que pode ser o was ou o were. A gente vai usar o verbo com o finalzinho ing e, por final, o complemento. Pessoal, esse verbo com finalzinho ing, esse ing que a gente adiciona no final do verbo, ele vai ser o nosso gerúndio em português. Então, todo verbo que você coloca o ing no final, ele vira gerúndio. Exemplo, love, amar. Loving, com o ing no final, amando. Então, todos os verbos que você colocar esse ing no final, ele vai dar essa ideia de continuidade, ok? E isso acontece também com o nosso past progressive, o past continuous, porque a gente está falando de uma ação contínua. Observem o exemplo que vai aparecer para vocês aí na tela, para a gente ver como é que vai ficar essa estrutura aplicada. Observem que eu coloquei para vocês, pessoal, cores diferentes para que vocês possam identificar as partes da estrutura dentro desse exemplo. Então, a primeira parte da nossa estrutura é o sujeito. Lá no exemplo, nós temos o I, que sou eu. A segunda parte da estrutura, o passado do verbo to be. A gente está usando o was. A terceira parte é o nosso verbo principal, com o ing no final para dar aquela ideia de progressão. Então, watching. A gente tem um verbo watch, que é assistir, mais o ing no final. E o complemento, a movie yesterday night. Um filme ontem à noite. Então, a frase ficou: I was watching a movie yesterday night. Eu estava assistindo um filme ontem à noite, ok? Aí, como exemplo, tem na caixinha para vocês embaixo, watch, assistir, watching, assistindo, que é a adição daquele ing no final do verbo, ok?
Bom, essa é a estrutura da nossa frase, né? De uma construção de uma frase positiva. Agora a gente vai aprender como que fica para fazer perguntas com o past continuous. Para a gente fazer pergunta, pessoal, acontece aquela regrinha do verbo to be, estão lembrados? Para a gente fazer perguntas com o verbo to be, a gente tem que alterar essas palavras de lugar. A gente pega o nosso verbo to be e coloca na frente da frase. Então eu vou ter o verbo to be, o sujeito e o restante da sua estrutura. Assim também funciona com o past continuous. Então lembra que lá nas frases positivas era sujeito, verbo to be no passado, verbo e complemento? Então agora a gente vai alterar esse início de estrutura. Agora eu vou iniciar com o verbo to be e depois passar para o pronome. Observem comigo na tela aí. Então nós temos o was ou o were, que é o passado do to be. Aí vem o sujeito, o verbo com final ing e por final o complemento. Então vamos usar aquele mesmo exemplo que nós acabamos de ver de frase positiva, né? Como que ficaria aquele exemplo sendo uma pergunta? Então observem aí que nós substituímos a ordem, né? Trocamos a ordem das palavras. Were you watching a movie yesterday night? Você estava assistindo um filme ontem à noite? Então a ordem das palavras na frase, pessoal, é muito importante, ok? Ela pode dizer se isso é uma sentença ou uma pergunta. Agora, falando de perguntas, né? Vamos ver como é que faz para dar a resposta. Mas antes da gente falar sobre as respostas, eu quero lembrar para vocês que com o past continuous, a gente também pode usar as double age questions para construir perguntas. Estão lembrados das double age questions? Que são chamados também de pronomes interrogativos. Então, são aquelas palavrinhas que a gente usa no início da pergunta, que vai dar uma característica específica para aquela pergunta que você quer fazer. Por exemplo, what vai significar o que ou qual, where, onde. Então, você também pode usar essas double age questions quando faz perguntas no past progressive. Observem comigo alguns exemplos. What were you doing? O que você estava fazendo? Where were you going? Onde você estava indo? Who was paying attention? Quem estava prestando atenção? Então, quando a gente usa essas double age questions, a gente está direcionando, né, e especificando melhor a nossa pergunta, ok? Agora sim, pessoal, vamos falar sobre as respostas. Como é que a gente pode responder as perguntas no past progressive? É simples, a gente tem as respostas curtas e também temos as respostas longas. Nas respostas curtas vão ser sempre do mesmo jeito. A gente vai sempre usar a mesma estrutura de resposta, para responder. Então, olhem aí o exemplo. A pergunta é: Were you paying attention to the class last week? Você estava prestando atenção à aula na semana passada? Resposta: Yes, I was. Sim, eu estava. Ou na forma negativa, No, I wasn't. Não, eu não estava. Então, a resposta curta, pessoal, vai ser sempre dessa mesma forma. Não importa o que você estiver perguntando, a estrutura vai ser sempre essa. Yes, I was. No, I wasn't. O que pode mudar? Pode mudar a pessoa de quem você está falando e a adaptação, ou seja, a conjugação do verbo to be que a gente vai ver já já, ok? E nas respostas longas, como é que a gente faz? Bom, na resposta longa você vai usar esse mesmo início de construção de resposta, só que você vai agora esticar mais essa resposta, né? Você vai colocar o complemento também, o verbo e o complemento. Exemplo: Were you paying attention to the class last week? Você estava prestando atenção na aula semana passada? Yes, I was paying attention to the class last week. Faltou o finalzinho aí, né? Ou No, I wasn't paying attention No, I wasn't paying attention to the class. Vocês veem que aí na resposta a gente não colocou esse complementozinho do last week, mas tudo bem se vocês colocarem ou não, ok? Então observem que agora a gente complementou essa resposta, a gente esticou mais ela, né? Eu não parei só no yes, I was, eu dei o complemento, eu coloquei o verbo e todo o complemento que eu tinha na minha frase. Então essas são as sentenças longas, certo? As respostas longas. Agora, pessoal, como eu falei para vocês, nessa estrutura do past continuous, a gente precisa usar o passado do verbo to be. Então, a gente precisa estar com isso aí bem em mente, né? Observem comigo na tela aí, para a gente relembrar um pouquinho sobre as conjugações do verbo to be no passado. Então, observe que a gente tem 3 colunas. Nós temos na primeira coluna o sujeito, na segunda coluna o verbo to be já conjugado no presente, e na terceira coluna a gente tem esse verbo to be conjugado no passado.
Então, toda vez que a gente fala sobre I, a gente vai usar o verbo to be am, conjugado no presente, e no passado vai ficar was. Para we, you e they, a gente usa are como verbo to be no presente e were no passado. E para a terceira pessoa, que é o he, she, it, a gente vai usar o was como passado do verbo to be, certo? Então, retomando, quando a gente fala sobre I, he, she e it, que é a terceira pessoa, a gente usa was. Quando a gente fala sobre os plurais, que é you, we, they, nós vamos usar were como conjugação correta, ok? Prestem bastante atenção nas conjugações do verbo to be, porque são importantes. A gente também pode falar, pessoal, sobre as ações interrompidas. O que são as ações interrompidas? É uma ação que estava acontecendo lá no passado, mas que uma outra ação que também aconteceu no passado interrompeu. Exemplo, I was watching the Brazil's game when the phone rang. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. Então, nós temos aí duas ações no passado, só que uma que estava em progresso foi interrompida por outra. Então, quando isso acontece, a gente usa a primeira ação no past progressive, a primeira ação vai ficar no past continuous, e a segunda ação, aquela que interrompeu a primeira, vai ficar no passado simples, ok? E por falar em past progressive e simple past, vamos apenas retomar rapidamente alguns exemplos para vocês diferenciarem aí o simple past e o past continuous, ok? Então, lá no simple past, como vocês podem observar aí, a gente fala sobre ações completas, completed actions, habits and facts in the past. A gente fala sobre aquelas ações que foram completadas, né, que aconteceram, pode ser hábitos, fatos, que estejam no passado. Já lá no past continuous, a gente fala sobre interrupted actions, sobre ações interrompidas, ou specific time as an interruption in parallel actions, ou tempo específico que aconteceu uma interrupção no tempo paralelo, ações paralelas, ou seja, uma interrompeu a outra ou não também, né? Então essas aí são algumas diferenças do simple past e o past continuous. E agora chegou a hora, vamos praticar? Vamos ver se vocês estão realmente atentos aí à nossa atividade de hoje. O nosso primeiro exercício, a questão 1, é bem tranquilo, é para vocês completarem esses espaços aí com a forma correta do past continuous. Então, observem que entre parênteses nós temos os verbos e vocês precisam usar esse verbo para aplicar a estrutura do past continuous, ok? Então, na letra A nós temos they, o verbo que vocês vão aplicar nesse espaço é o study, estudar, when the bell rang, quando o sino tocou. Letra B, she, o verbo é read, que é ler, when the spider appeared, quando a aranha apareceu. E na letra C, she, watch TV, que é o nosso verbo assistir, when the woman arrived, quando a mulher chegou. E aí, pessoal, lembra dessa parte da estrutura? Todas são sentenças positivas, certo? Dá para fazer negativa? Também, sem problema nenhum. Mas vamos construir sentenças positivas, tá? Então, para fazer sentenças positivas, vocês precisam completar com o quê? O verbo sozinho? Não. Lembra que tem que ter o passado do verbo to be, juntamente com o seu verbo, com o finalzinho em ing para dar aquela progressão. Então, vamos ver como é que vai ficar a resposta? Na primeira, nós temos aí, they were studying when the bell rang. Eles estavam estudando quando o sino tocou. A gente usou o were como passado do verbo to be, porque a gente está falando de they, correto? Letra B, she was reading when the spider appeared. Ela estava lendo quando a aranha apareceu. Letra C, she was watching TV when the woman arrived. Ela estava assistindo TV quando a mulher chegou, ok? Então, observem bem as conjugações do passado do verbo to be e não esqueçam de colocar o ing no final do verbo. E por último, vocês precisam dizer como ficariam sentenças usando esses verbos aí. Então, na primeira, play soccer, e na segunda, ride a bike, jogar futebol e andar de bicicleta. Como é que vai ficar, então? Naquela mesma construção, né? He was playing soccer, ele estava jogando futebol, e he was riding a bike, ele estava andando de bicicleta. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, ok? See you next class!